vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, vamos continuar a nossa disciplina de técnicas comerciais e agora a gente vai para um dos pontos mais importantes, que é o estabelecimento de cotas, estabelecimento de metas de vendas, tá? É só uma curiosidade, cotas se escreve de duas formas, né? Com que é o que eu adotei aqui no nosso material, e com C também. As duas formas estão corretas, tá? Só caso isso cause estranheza em alguém, tá bom, pessoal? Vamos lá, turminha. Seguinte, agora nós estamos aqui, né, na parte do gerenciamento da equipe, nessa parte, no estabelecimento de cotas. Por que é importante estabelecer cotas, estabelecer metas dentro de um projeto de gestão de vendas? Bom, como tudo nessa vida, quando a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo a ser alcançado, as coisas ficam mais claras. Então, dentro da gestão de vendas, não é diferente. Então, quando os vendedores sabem exatamente o que é esperado deles, e principalmente nessa parte, né, do quanto eles devem produzir, do quanto eles devem vender, isso incentiva mais ainda os vendedores a alcançarem essa meta, tá bom? Então, fica claro também para o planejamento da empresa o quanto ela precisa vender, quantos vendedores ela precisa ter para poder atender os seus clientes e tal. Então, o estabelecimento de meta é importante para isso, para o estabelecimento de objetivos, tanto para os vendedores quanto para a empresa, tá joia? E lembrando, né, que hoje o processo de venda ele precisa ser algo integrado, porque se a gente imaginar, por exemplo, uma empresa industrial, uma empresa que produz pão de queijo, por exemplo, quando ela está com uma equipe de vendas trabalhando para aumentar suas vendas de pães de queijo, não é só isso, né? Ela precisa comprar mais matéria-prima, alocar mais mão de obra para a produção. Então, toda uma sistemática é acionada para dar suporte, para dar entrega desses bens aí para os clientes. Então, as metas precisam estar alinhadas e toda empresa precisa saber disso, tá? Para conseguir alinhar esses pontos e atender bem o cliente. Então, lá, turma, nós vamos falar agora dos tipos mais utilizados de cotas, de metas, tá? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu preciso falar uma coisa com vocês. Os vendedores, eles são funcionários diferenciados dentro da empresa. Por quê? Conforme eu já comentei em outros vídeos, eles são os caras que levam o dinheiro para a empresa. Então, normalmente, os vendedores, os responsáveis pelas vendas da empresa, eles têm uma sistemática de salários diferentes, tá? A sistemática é diferente. Normalmente, como funciona? Os empregados trabalham uma certa quantidade de horas por mês e eles recebem um salário fixo para isso. Os vendedores, na maioria dos casos, eles têm o salário fixo e ganham mais um valor em cima das vendas realizadas. Ganham as comissões, né? Comissões, prêmios também, caso eles atinjam as suas metas, as suas cotas, tá? Eles também ganham prêmios muitas vezes. Então, antes da gente começar a falar aqui dos tipos de metas, dos tipos de cotas a serem cumpridas, a gente precisa entender bem isso, que um vendedor ele tem essas duas formas de recebimento de salário, né? O seu salário fixo, na maioria das vezes, mais as comissões. Porque qual é o objetivo disso? O objetivo é, quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar. Então, ele vai ser um cara que vai ter uma motivação extra, diferente dos outros funcionários, né? Que não recebem essa comissão. Tá? Então, os vendedores têm essa característica. E baseado nisso,
né, no incentivo ao aumento das vendas, são estipuladas estratégias de cotas, estratégias de metas de vendas. Então aqui nós vamos falar das principais. Por exemplo, vendas, né, volume de vendas. Então essa é a mais comum utilizada no varejo. Como funciona? Por exemplo, loja de sapatos. Normalmente loja de sapato, loja de roupa, nessas lojas menores. Não estou falando dessas grandes lojas tipo fast fashions, né? C&As da vida, Marisa. Essas outras lojas menores. Como a coisa acontece? Os vendedores, eles recebem uma meta mensal. Por exemplo, cada vendedor precisa vender 50 mil reais em uma loja de roupas. Cada um precisa vender 50 mil reais. Muitas vezes funciona da seguinte forma: ele tem um salário fixo, no qual ele é registrado, e até esses 50 mil reais ele não ganha comissão. Aí, a partir dos 50 mil reais, quando ele começa a vender acima dessa faixa, ele começa a ganhar, por exemplo, 5% das vendas. Então, o vendedor ele vai se empenhar para atingir essa meta, essa cota de 50 mil reais, para a partir daí começar a aumentar o próprio salário. Então, isso é um exemplo de estabelecimento de meta por volume, tá bom? Então, é uma meta simples. O cara vende qualquer tipo de produto que tiver na loja, qualquer tipo de roupa, ele vai vendendo indiscriminadamente, só para atingir esses valores. Então, tem um lado bom, que isso é fácil de ser gerenciado. Os vendedores também entendem isso de uma maneira bem simples e botam a coisa para funcionar. Tem um outro lado negativo que, por exemplo, né, numa loja de roupa, o vendedor, ele pode focar naquelas roupas que estão na promoção, naquelas coisas que estão na queima de estoque. Aquelas que estão na queima de estoque são produtos que não trazem lucro, grandes margens de lucro para a empresa, porque a empresa está queimando, já diminuiu o preço, para poder vender mais rápido, para recuperar o capital que estava investido naquele estoque. Lembrando as aulas de contabilidade. Então, recuperar o capital que estava investido ali. Então, dessa forma, a empresa não tem muita lucratividade. Tá? Já a segunda forma de estabelecimento de cotas é a por lucro. Então, como funciona? A empresa tem vários tipos de produto, mas de repente ela pode estabelecer uma meta e falar: olha, a nossa cota mínima, 50 mil reais que você precisa vender. Só que desses 50 mil reais, você precisa vender 20 mil reais de produtos X, sei lá, de jaquetas que tenham na loja, tá? Porque as jaquetas são produtos que têm uma margem maior e trazem mais lucratividade para a empresa. A empresa pode estipular dessa forma, tá? Então, que as vendas sejam proporcionais, né? E isso, né, afeta diretamente o lucro da empresa. Então, essas metas por lucro podem ser trabalhadas também por conta da origem da produção do negócio. Por exemplo, essas empresas que trabalham com proteínas, né? Gêneros alimentícios, tipo linguiça, donuts, donut não, né? Donut é bolinho, nugget, que eu não como, eu nem sei o nome. Nugget, hambúrguer, essas coisas, eles têm uma sistemática interessante, né? Que eles trabalham dessa forma. Tem produtos com maior margem de lucro, menor margem de lucro, e eles estabelecem a cota de vendas, as metas de vendas desses vendedores, que ela tem vários pontos a serem atingidos. Então, o cara precisa vender, sei lá, 10 toneladas de linguiça calabresa, 10 toneladas de linguiça toscana, 5 mil caixas de nuggets, 5 mil caixas lá de palitinho de frango, tal. Por quê?
Porque empresas, né, como essas que trabalham com esses gêneros alimentícios, quais são as matérias-primas? São frangos, porcos. Então, o que acontece? Vamos imaginar, vamos pegar um porco como exemplo, né? O porquinho tem lá 30 quilos de carne, mas são vários tipos de carne. Então, tem carnes que produzem linguiça de um tipo, outras carnes produzem linguiça de um tipo mais que tem a qualidade inferior, e outro tipo de carne faz um bacon, tal. Então, um porco de 30 quilos, ele produz uma quantidade diferente de vários tipos de produtos. Então, a empresa precisa ter um plano que incentive a venda de todos esses produtos derivados do porco, por exemplo, porque o vendedor ele não pode se ater apenas à venda do bacon. Falar, o bacon me dá uma margem legal, eu ganho uma comissão legal pela venda do bacon. Taca ali pau vender bacon. Tá, mas e o resto das outras coisas feitas com as outras partes? Né? Então isso é feito para equilibrar as vendas, para que as vendas ocorram, né? E de todos os produtos no mesmo nível para não sobrar material no estoque, para que a cadência de produção case com a cadência de vendas. E esses produtos oferecem margens diferentes. Então a empresa consegue trabalhar essas metas dos vendedores, as cotas dos vendedores, de acordo com as margens desses diversos produtos, né? Então, quando é estabelecido as cotas por lucro, ela é feita dessa forma. Os vendedores têm várias submetas, assim por dizer, né? Várias subcotas assim por dizer, né? Ele tem várias subcotas, ele precisa bater todas essas subcotas para atingir o patamar maior, né? E outra coisa que costuma acontecer também é o seguinte, é essa taxa, conforme eu dei o exemplo anterior, né? Das lojas de calçado, que costuma ser 5%, mas em outros segmentos de negócio, as taxas, né, de porcentagens que vão para o vendedor, elas vão mudando de acordo com a faixa de venda desse vendedor. Por exemplo, o cara vende até 100 mil reais, ele ganha 5% de comissão. Se ele vender acima de 100 mil reais, ele passa a ganhar 6% de comissão em cima das vendas. Se ele vende acima de 200, vai para 7%. E assim vai crescendo. Por quê? Porque incentiva o cara a vender cada vez mais. E esse é um dos grandes motivos de estabelecimento das cotas, das metas, né? Para incentivar os vendedores a comprarem mais. E o exemplo que eu dei, né, das proteínas, né, da linguiça, bacon, hambúrguer e tal, o cara estabelece esses níveis de venda para também equalizar com a produção, né? E já é previsto uma safra de bovinos ou frangos, tal, já é toda uma cadeia produtiva engrenada, né? Então os vendedores precisam bater essas metas para que todo o fluxo seja constante, certo? Outra forma também de se estabelecer metas, de se estabelecer cotas, tá? É por atividades. O que isso quer dizer? Por exemplo, que um vendedor desses aí, né, que eu ainda estou dando exemplo aí de proteínas, tal, o cara, além de ter que vender mensalmente 5 toneladas de linguiça, 5 de bacon, 5 de hambúrguer e tal, ele ainda tem que conseguir mais 4 novos clientes. Então, é por atividade, tá? Ele tem a atividade de conseguir novos clientes e também de realizar as vendas. Em loja de calçado, por exemplo, acontece demais. O cara ele tem a meta de quantos calçados ele precisa vender no mês e também é feito um rodízio entre os vendedores para ajudar na organização do estoque.
Então, também é feita essa cota de atividades. Então, uma vez por semana, o vendedor vai lá ajudar a organizar o estoque. Então, além da meta em vendas, tem a meta em atividades. Lojas de roupa também, é feito um rodízio entre os vendedores para arrumar as vitrines, para atualizar as vitrines. Tá? Além da meta em vendas de roupa. Tá? E por último, dependendo do tipo de negócio, do tipo da empresa, essas coisas podem ser combinadas. Então, o mesmo vendedor ele pode ter cotas financeiras, né? Ele tem um valor, ele precisa atingir R$ 500.000 em vendas, ele pode ter um projeto ali dentro, né, da empresa, de que dentro desses 500 mil tem uma subcota de produtos de maior lucratividade e, além disso, esse cara também precisa fazer visitas a 10 clientes novos no mês, pelo menos, e conseguir prospectar mais 5 clientes novos para a sua carteira de clientes. Então, é um sistema misto que juntou as 3 principais formas. Tá? Então, isso vai variar de acordo com a estratégia da empresa, de acordo com a estratégia dos gestores das vendas. Agora, nós vamos falar dos fatores importantes para o estabelecimento dessas metas, estabelecimento dessas cotas. Tá? Então, primeiro, essa meta de venda ela precisa ser uma meta realista. Tá? Ainda mais agora, né, num tempo de crise como a gente vive, e no Brasil crise é normal, sempre a gente está em crise. Muitas vezes, dentro do plano de vendas da empresa, eles estabelecem uma meta muito alta de vendas. Né? O que vai acontecer quando você estabelece uma meta muito alta? Você vai frustrar os vendedores que eles não vão conseguir atingir essas metas. E aí, muitos vão tentar até o fim e vão se sentir frustrados de não atingir, e outros já vão desistir logo de início. Né? Então, a meta precisa ser realista. Por exemplo, trabalha numa loja que vende calças jeans e normalmente, historicamente, essa loja vende 1.000 calças por mês. Não adianta querer estabelecer uma meta, uma cota de 2.000 calças. Não vai acontecer algo estranho, fenomenal, que faça com que de um mês para o outro simplesmente dobre as vendas. Se tem um histórico longo de ter vendas nessa faixa. Claro, como eu havia dito, as metas, as cotas, elas servem para incentivar. Então, é interessante a gestão da empresa pensar uma estratégia caso ela queira aumentar o número de calças vendidas. Mas esse aumento não pode ser algo exorbitante, né? Pode ser, falar assim, ó, historicamente faz 1.000, então nós vamos fazer um esforço diferenciado, vamos trabalhar aqui para a gente conseguir fazer 1.100, 10% a mais. Isso é algo realista, né? Então, é possível que isso aconteça, corrigindo pequenas falhas, correndo atrás. Então, o estabelecimento de metas precisa ser realista para não desincentivar, para não frustrar os vendedores e estragar o plano da empresa. Tá? Outra coisa, a meta precisa ser objetiva. Então, como funciona? Precisa ser claro. O vendedor ele precisa saber quanto ele precisa vender no mês, ou do valor mínimo que ele precisa vender no mês. Tá? Então, precisa ser claro. Falar, olha, você precisa vender R$ 100.000 nesse mês. Tá? Então, precisa ser claro. O vendedor precisa entender. O processo, né? O terceiro fator precisa ser o seguinte. O processo de cotização, de estabelecimento de metas e do como o vendedor vai ser beneficiado, vai ganhar a sua comissão, os seus prêmios pelas vendas, isso precisa ser feito de uma forma clara, de uma forma simples. Então, se a empresa fizer um plano muito mirabolante e não conseguir explicar isso para os vendedores, a grande chance disso aí dar errado. Tá?
Então, os planos de estabelecimento de cotas, por mais complexo que ele seja, se ele seja por faixa, você precisa vender no mínimo 50 mil, que isso acontece muito, tá? Em lojas, que o cara tem a meta mínima, são 50 mil. Se o cara passa 3 meses sem vender 50 mil, ele é mandado embora. Então, precisa ser muito claro e fácil de ser entendido. 50 mil, você não ganha comissão. A partir de 50 mil, você ganha X de comissão, uma porcentagem, 2% em cima das vendas. A partir de 100 mil, você ganha 4%. Tá? Então, seja bem fácil de ser explicado, bem fácil de ser gerenciado também, tá? Para não haver problemas entre os vendedores. Por quê? Que a gente costuma dar exemplos aqui de venda de varejo, que é mais fácil vocês entenderem. Mas em caso de vendas B2B, empresa a empresa, a coisa é mais complicada, né? A lida com os vendedores, né? O trato com os vendedores é complicado. Imagina a seguinte situação. Você é gestor de uma confecção que faz roupas lá de jeans, né? Tô com jeans na cabeça hoje. Faz roupas lá de jeans. Aí você tem a equipe de vendedores. Quem roda atrás dos clientes? Quem tem contato com os clientes? Quem sempre está ligando, fazendo a visita, tirando o pedido? São os vendedores. Então, se de repente o vendedor se sentir desagradado, desprestigiado, ficar com ou não entender o que você está propondo, ele tem um contato com os clientes. Então, esse vendedor pode simplesmente procurar outra confecção que faça roupas jeans, procura essa outra confecção e diz, olha, eu tenho uma carteira de clientes, né? Carteira de clientes é o conjunto de clientes que o vendedor gere. Eu tenho uma carteira de clientes de 30 lojas aqui. Como a gente pode trabalhar essa relação? Bom, o dono da confecção que está recebendo essa proposta vai crescer o olho. Então, é muito delicado a situação, muito delicada o trato com os vendedores, tá? Porque o vendedor ele pode sair dessa confecção e ir para a confecção nova e acabar levando os clientes. Por quê? Porque o dono da loja, o gerente da loja, está acostumado a lidar com aquele vendedor. É a cara do negócio, é o vendedor. Então, é muito importante saber lidar com a equipe de vendas. Tá? Quarto ponto aí no estabelecimento de metas, de cotas. A flexibilidade. Tá? É preciso entender a situação do momento, a situação do mercado. Mais claro que nós temos, né? O exemplo mais claro que nós temos é que todas as metas foram para as cucuias esse ano, né? Porque como você vai estabelecer metas e exigir dos seus colaboradores numa situação como a que nós vivemos? Claro que o mercado mostra, né? Agora já são 6 meses, a gente consegue ver, por exemplo, na área de alimentos, cresceu porque as pessoas estão mais em casa, estão comendo mais em casa, não estão comendo tanto na empresa, então aumentou o consumo. Porém, uma série de outros produtos, vestuário, por exemplo, caíram as vendas. Então, é difícil estabelecer essa sistemática sem flexibilidade. Tá? A gente precisa pensar nisso. Né? Nós estamos vivendo esse momento, é interessante pensar. Mas em outras situações, por exemplo, né? Em tempos normais, vamos imaginar a seguinte situação: uma loja de roupas fez um plano de vendas, falou: olha, nossa coleção outono e inverno a gente precisa vender X mil por mês aqui. Beleza, coleção outono e inverno. Aí chega o outono e inverno, não faz frio. Os vendedores têm culpa que a população não vai lá comprar blusa de frio porque não está fazendo frio? Então precisa ter essa flexibilidade, né? Precisa entender essas situações, tá? Porque tem muita coisa que foge ao controle de vendedor, de mercado, né? Problemas de mercado, tá? Por último, equidade. O que é isso, né? Equidade. Os vendedores eles precisam ser tratados
forma igualitária. Quando você tem uma equipe de vendas, você precisa ter um plano que você estabeleça que todos os vendedores tenham as mesmas metas. Mas aí você pode pensar, putz, mas eu tenho um vendedor que faz 50 mil por mês e eu tenho um vendedor que faz 500 mil por mês. E aí, como é que a gente trata esses caras? Existem estratégias, né? Conforme eu falei, as comissões de acordo com as faixas de venda, né? Até 50 mil a comissão é tanto, 100 é tanto, 200, 300, vai aumentando as comissões, tá? Outras formas, né? De se estabelecer, mas todo mundo que trabalha, por exemplo, loja de calçado, normalmente todo mundo tem o mesmo valor de comissão, tá? Independente do tempo de casa, né? Do tempo que o cara está lá. Então precisa buscar a equidade. Então é feito dessa forma. Empresas, né, grandes indústrias do ramo alimentício, por exemplo, tem várias categorias de vendedores. Então, cada categoria, os vendedores precisam ser tratados iguais, mas se muda de categoria, a gente pode mudar a estratégia. Dos exemplos que eu estou dando, né, de gêneros alimentícios, tal, de proteína, então acontece muitas vezes o cara entrar como vendedor júnior, que é a primeira categoria. Aí esse cara atende mercadinhos pequenos de bairro, padarias, lanchonetes. Então ele vende lá mortadela, linguiça, frios, essas coisas, né? Os nuggets e tal. Vai lá e vende. Depois de um certo tempo, ele pegou a manha do negócio, o gestor viu que esse cara tem potencial, então promove esse cara para uma outra categoria, no qual ele vai atender clientes maiores. Então, aí ele aumenta a comissão, aumenta o salário e tal. Mas aí você tem outro nível, né? E aí todos os vendedores nesse nível precisam ter um tratamento igual, em termos de comissões e salários. E aí esse cara continuou se destacando, atendendo aí redes de supermercados de porte médio. Aí ele pode ser promovido para o terceiro nível, né? Ser vendedor no último nível, por exemplo, né? Ser um vendedor sênior. Então, ele vai e atende a essa categoria, essa faixa, né, de clientes. No terceiro nível, ele atende grandes redes, atende Extra, atende Atacadão e tal. Então, aí aumenta mais o salário, mais a comissão, porque ele está trabalhando com os valores maiores. Então, é importante isso, tratar vendedores no mesmo nível, da mesma forma, conforme eu falei, para não gerar problema, não gerar ruído, não gerar ciúme, não dar dor de cabeça para você que será gestor. Conforme eu já disse, né, e acho que em outros vídeos, essa questão de comissão, premiação é muito interessante, porque eu já conversei com alguns vendedores, algumas pessoas que eu conheço, que trabalham em varejo, né, de eletrodoméstico, essas lojas, né, móveis, eletrodomésticos, tipo Marabras, Casas Bahia e tal. E é interessante o seguinte, que por conta das premiações, das comissões, vocês acreditam que essas lojas têm dificuldade de promover pessoas para serem gerentes? Por quê? Porque os bons vendedores acabam ganhando mais dinheiro do que o gerente, com muito menos responsabilidade, né? Porque o vendedor só toma conta da venda dele e o gerente tem que tomar conta da loja inteira. Então isso é interessante, né? Do vendedor. É uma profissão muito boa, principalmente se você se dedicar, se empenhar. A chance de ganho financeiro é muito grande, tá? Dentro das várias formas, vocês já devem ter visto aí os carros rosa da Mary Kay, né? Então, aqueles carros, por exemplo, na Mary Kay, são prêmios por metas atingidas pelas gestoras. Eles chamam de diretoras de vendas, né? Que eles têm vários níveis de vendedores, desde a consultora e vão subindo até a diretora de vendas que cuida de uma cidade, de uma região, e se ela bate a meta dela, se ela bate a cota dela, ela ganha um daqueles carros rosa. Então, é muito interessante, tá? Então, para quem não sabe muito o que fazer da vida, pesquise sobre como ser um bom vendedor.
sempre você vai acabar ganhando dinheiro em várias áreas, tá bom? Sempre, todas as áreas precisam de bons vendedores e bons vendedores costumam ganhar muito bem em qualquer segmento, tá? Inclusive, um grande número de empresas de sucesso começaram com os vendedores, porque o mais difícil de qualquer negócio é conseguir vender o produto. Então o cara vende. Lembra lá do exemplo que eu dei do vendedor de jeans que tinha 30 clientes? Pô, o mais difícil é conseguir cliente, o mais difícil é desenvolver o relacionamento. Se o cara já tem 30 clientes na mão, se ele resolver comprar umas 5, 10 máquinas de costura e ele começar a produzir e a vender, e aí ele, além de ganhar a porcentagem nas vendas, ele ganhar lucro em cima dos produtos, por que ele não faz? Então acaba que muitas vezes muitos vendedores montam negócios aos quais eles começaram como vendedores, né? Ele começa como vendedor, entende da parte comercial, aí depois ele percebe a oportunidade e monta a sua empresa, já que ele tem o mais difícil, que é a carteira de clientes. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Máscara na cara e álcool gel na mão, pessoal. Um abraço.